Hoje vamos examinar a questão 73. Ela trata das razões pelas quais os gentios foram chamados por Deus. Por que os gentios foram chamados se eles não faziam parte do povo de Deus? A questão é bastante interessante. Pode ser que não tenha chamado a atenção dos teólogos, mas por que o Senhor se interessou por buscar um povo que não fazia parte daquele povo que fora escolhido inicialmente? Nós vemos que o Senhor separou mesmo uma nação lá no começo da história e foi desenvolvendo este povo, preparando, segundo as Escrituras, para que ele no futuro viesse a ser a luz das nações. Pelo menos essa é a linha geral das Escrituras sagradas. O Senhor poderia, por exemplo, ter mantido o seu povo em Israel e cuidado dele e permitido que os judeus pudessem aceitar Jesus como o Messias. Quando nós consultamos as Escrituras, nós percebemos com toda clareza que Deus foi quem cegou os olhos dos judeus para que eles não recebessem o Cristo. Não foi culpa dos judeus. Por que é que essas coisas se passaram assim? A teologia não tem explicação para isso. A teologia é um conjunto de conceitos que foi criado ao longo da história para tentar fundamentar as bases da igreja cristã. Mas como nós temos visto, e qualquer estudioso mais cuidadoso pode perceber que existe muitas coisas que não têm qualquer explicação. Por que, por exemplo, Deus teria lançado o seu povo nas outras nações? Isso está previsto desde os escritos de Moisés. Lá no Deuteronômio, no capítulo 4, nós já vemos o Senhor falando que lançaria o seu povo no meio das nações. Por que é que isso aconteceu? Qual seria o sentido disso? Um castigo? Não teria razão nenhuma? Estas almas, ao longo de todo o tempo em que o povo esteve sendo desenvolvido, essas almas, elas não teriam um maior vínculo com Deus do que as almas comuns? Aquelas almas que constituíam as outras nações, chamadas nações gentílicas? Certamente que sim, mesmo que fosse um povo indolente, um povo desobediente, mas era o povo escolhido. Seria estranho que esse povo fosse obediente numa época de tanta selvageria, de atrasos. A obediência com certeza viria com o correr do tempo. E nós entendemos as coisas por esta lógica porque cremos que as almas, elas são eternas, geradas no tempo em que Deus criou o universo. E que as almas nascem continuamente. Continuamente elas nascem na região visível da criação, que é o universo que nós enxergamos, com os nossos telescópios, o mundo onde nós vivemos, para que as almas acompanhem o desenvolvimento da própria criação. E tudo se move pela lei do progresso. Seria muito esquisito se a alma não acompanhasse também o progresso. Todas as coisas estão sempre se movimentando e se transformando de um estado caótico, como nós vimos nos nossos estudos anteriores, para um estado de organização, caminhando para a perfeição. Assim também as almas nascem nessa situação de caos e elas acompanham o movimento progressivo do universo
e elas vão se aperfeiçoando. E este povo escolhido são almas que ao longo do tempo foram existindo e Deus foi preparando estas almas para que elas pudessem, no futuro, orientar as nações convertidas. Como eu disse, os ensinamentos gerais das Escrituras apontam nesse sentido. E por que o povo de Deus se constitui de almas mais experimentadas? Porque a alma ela acumula a experiência que ela vive. Quando ela morre fisicamente, quando morre o corpo, quando a pessoa morre pela desagregação do corpo, por velhice, por alguma razão qualquer, a alma se desprende do corpo, mas ela preserva consigo a sua experiência, o seu conhecimento. E quando ela renasce, de novo, como uma criança, ela vai aos poucos tomando posse da sua maturidade e o conhecimento que ela adquiriu em outras existências continua fazendo parte do seu patrimônio. Por isso nós temos indivíduos que são mais maduros, mais sérios, mais dedicados às coisas sérias da vida e mesmo das coisas do nosso Deus, e temos outras almas que são pessoas que não têm qualquer interesse por Deus, são almas ainda muito novas, que viveram muito pouco ainda na região material. E daí elas não têm muita experiência. O que fazem? Elas são mais envolvidas com a vida carnal. Gostam de se divertir, comer, beber, enfim. E se ocupa geralmente com coisas que não têm muita utilidade para a vida comum. São almas individualistas, que só pensam em si mesmas. Enfim, é isso que explica essa heterogeneidade das personalidades viventes na Terra. E há uma variação muito grande, bem mais do que nós podemos imaginar. Tá bem? Então, se Deus lançou essas almas, isso aconteceu lá na escravidão de Israel, das tribos do norte, quando o Império Assírio colocou todos os nossos irmãos sob escravidão, e depois as tribos se desfizeram, foram levadas para outras regiões e misturadas com outros povos. A partir de então, em alguns outros episódios, este povo, estas almas, foram espalhadas em várias nações. A esse movimento se chamou diáspora, que ocorreu em vários períodos da história do povo de Deus, da história dos judeus. A questão 73, pois, faz esta pergunta: por que os gentios foram chamados se eles não faziam parte do povo escolhido? Os gentios a que o apóstolo Paulo se dirigia e desenvolveu seu ministério eram almas de duas categorias. A primeira constituía-se de almas pertencentes ao povo de Deus, às 10 tribos dispersas, vivendo como gentios em terras estranhas. A diáspora ocorrida em diversos períodos da história das tribos de Israel levaram essas almas a praticamente todos os países do mundo. Ali, além de viverem a sua própria experiência da busca pela terra prometida, elas colaborariam com o desenvolvimento das religiões, dos sistemas humanos, dando a eles um sentido mais elevado e ético. Não agiram somente no campo da religião, mas também nos demais setores da vida humana. Nós vemos aí, assim, uma utilidade para esse espalhamento do povo de Deus. Como eles tinham uma comunhão com Deus porque eram almas escolhidas, através da mente dessas almas, Deus poderia revelar para o mundo diversos conhecimentos que ajudariam no progresso, no desenvolvimento das nações. E aí nós estamos dizendo que essas almas não só atuaram no sentido religioso, fundando seitas e outras filosofias, para que houvesse um progresso geral das nações, mas também no campo científico, político,
toda uma história de desenvolvimento das nações e da ciência do homem, que teve uma grande colaboração destas almas que pertencem ao povo de Deus. E elas nasceram como gentios, através daquilo que nós chamamos de encarnação. Nós sempre gostamos de afirmar que não é a reencarnação espírita. O conceito é diferente. E já explicamos as razões disso. A alma nasce novamente. E para isso ela se reveste de um novo corpo. Elas nasceram em outras nações como famílias gentias. E ali desenvolveram-se em uma história para que Deus pudesse fazer progredir aqueles lugares. E assim tem sido ao longo de toda a história do povo de Deus e dessas almas que estão espalhadas no mundo. Quando a gente não entende as coisas pelo ponto de vista da eternidade da alma, toda a história do povo fica envolta apenas no conceito de uma descendência carnal. Então as almas, obrigatoriamente, nascidas numa outra nação, teria que ter um parentesco com os judeus, uma raiz no passado com o povo lá de Israel. No conceito da eternidade da alma, isso não significa absolutamente tudo. Tem um significado, claro, se a alma pertence ao povo judeu, né? Se a família tem uma descendência ligada ao povo de Israel, aos judeus, isso tem uma importância, mas não se trata de uma importância absoluta, porque a alma pode nascer em qualquer família. Ela pode ter um pouco mais de dificuldade para desempenhar a sua tarefa em função de uma série de características ligadas àquela raça onde ela nasceu, mas isso não vai impedi-la de desempenhar a tarefa que Deus determinou para que ela possa cumprir. Então, olhando pelo ponto de vista da eternidade da alma, as coisas ficam mais claras, porque na verdade, as almas que estão vivendo aqui são as almas que viveram lá. Não são outras almas que nasceram ao longo da história que não tem nada a ver com o passado. Ao contrário, elas são as mesmas almas, vivendo como personagens diferentes, mas na essência são os mesmos indivíduos, que certamente estão no mundo para cumprir a tarefa que Deus determinou. E assim é com todas as almas. As almas renascem continuamente. Ao contrário do que se pensava, de que a alma ia viver com Deus na eternidade ou morar na cidade celestial, para a gente poder entender os mecanismos da criação, a gente só pode compreendê-los se entendermos que a alma, na verdade, foi criada para viver aqui e não viver com Deus. É uma outra coisa um tanto estranha, né? Por que Deus criou, então, a vida se ele podia ter criado as almas para ficar com ele lá no paraíso? Não tem necessidade de ter criado o universo. Isso tudo levou a teologia a inventar uma história que houve um erro no paraíso, que o Adão cometeu um pecado que ele não devia ter cometido, e aí ele foi expulso do paraíso. Toda essa história é uma interpretação que os cristãos deram aos textos do Gênesis. Mas quando nós vamos olhar a tradução no ponto de vista dos judeus e do sentido da língua pátria, que é o hebraico, nós vemos que as coisas não são bem assim. Adão nunca foi expulso do paraíso, no sentido de ter sido mandado embora porque ele fez uma coisa errada. Essa concepção não existe no Gênesis. Na verdade, ele foi expelido do seio de Deus para viver a sua existência material. Há muito que nós precisamos ainda refletir. São muitas coisas e pontos de vista importantes para nós compreendermos o todo que está diante de nós, deixando um pouco de lado essa teologia evangélica cristã, que é muito antiga, já foi gerada na Idade Média e nos tempos anteriores à Idade Média, e assim permanece até os nossos dias. É preciso deixar de lado um pouco esse conceito relacionado com pecado original, com um universo equivocado, como se o universo e a criação fosse uma coisa oriunda do pecado. Isso não é real, não é verdade. Nós fomos gerados por Deus para habitarmos a criação.
somos habitantes desse mundo e estamos trabalhando na construção do futuro. Entendendo as coisas por esse ponto de vista, então entendemos as Escrituras Sagradas como um todo. E não saímos por aí inventando histórias para poder tentar justificar algo que nós não entendemos. Infelizmente, a igreja fechou as portas para o Espírito. E a igreja se transformou numa instituição que cuida mais das coisas terrenas do que das coisas eternas, das coisas do nosso Deus. Quando Jesus foi crucificado e não aceito pelos judeus, havia ali um propósito do Criador para que essa figura que havia morrido na cruz pudesse significar um ponto de chamamento para as almas que ele deveria resgatar. Jesus veio justamente para aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme ele sempre disse, e para isso ele precisava procurar essas ovelhas fora de Israel, não era dentro de Israel. Também dentro de Israel havia ovelhas perdidas, mas o maior número estava fora, as almas que estavam sendo lançadas em outras regiões. E para isso ele escolheu Paulo, o apóstolo, que desenvolveu todo um trabalho fora de Israel, dando origem às primeiras comunidades cristãs, e mais tarde elas seriam a igreja como nós a conhecemos. Então Paulo, quando ele sai de Israel, ele vai em busca dessas ovelhas, mesmo sem o saber. Uma outra coisa que nós temos que considerar é que é possível que Paulo soubesse muito mais coisa do que ele escreveu. Ele pode ter escrito muito mais e esses escritos não chegaram até nós. Porque a gente percebe na carta, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 11, quando ele trata de judeus e gentios, que essa ideia de unificação do povo, esse resgate, está ali muito bem colocado. Tendo em vista o reino de Deus, o cumprimento das promessas que haviam sido feitas lá atrás. Paulo sabia muito bem o que ele procurava. Então, o desenvolvimento da igreja atraiu estas almas para que elas pudessem gravitar em torno do Cristo, desse Jesus Deus que eles criaram. Mas tudo bem, porque as tribos do norte, não sei se os irmãos se recordam, eram idólatras. Eles adoravam a imagem, tá? E os cristãos gostam muito de imagem. Os que não gostam de imagem gostam de dinheiro, que também é idolatria. Não é? Então, o estado dos cristãos hoje é o estado daquelas almas das tribos de Israel. Assim, mais modernizado, né? Não são profundos, não têm conhecimento das coisas ocultas, que é a ciência eterna, a ciência de Deus. São crentes mais de aparência do que de espírito e verdade. Enfim, é todo um cenário que caracteriza esses gentios aqui, que na verdade eles seriam também pertencentes ao povo de Deus. O Senhor permitiu que Paulo desenvolvesse esse trabalho para resgatar estas almas e ajuntá-las quando o reino for estabelecido. Isso está fartamente argumentado nos profetas e no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse e nas cartas de Paulo. Fartamente argumentado. Não se trata de uma invenção. Está lá para quem quiser ver. Muito bem. Pode-se afirmar, vamos seguir aqui com a leitura, no segundo parágrafo, que são gentios, estas almas, são gentios com coração de judeus, ou seja, almas judias vivendo como gentias. Então, irmãos, se a alma pode nascer em qualquer família, desde que Deus assim determine, é claro que mesmo no meio dos judeus, existe almas gentias vivendo lá. E aí nós vamos ter o quê? Um judeu que não crê. Existem judeus que são materialistas. Existem judeus que são desobedientes, que contrariam os ensinamentos do Senhor. Existem judeus que são desligados de Deus.
Eles só são judeus carnalmente. Isso explica, pois, que eles não têm uma alma crente, não têm uma alma que tem laço com Deus de Israel. Não há dificuldade alguma para uma alma de um judeu nascer no meio do povo gentil, principalmente com a finalidade de fazer progredir esses povos. A segunda categoria constitui-se dos gentios naturais. Quem são gentios naturais? São almas que não têm ligação com o povo de Deus. Almas de nações descrentes, mas já maduras o suficiente para se interessarem pelas coisas de Deus. Vivem a fé, orientam-se pela palavra, mas ainda não despertaram para compreender as coisas mais profundas, os mistérios da criação. A igreja cristã, ela tem muitas almas desse tipo aqui. São almas que estão na igreja, mas não têm profundidade. Não pertencem ao povo. Mas Deus também tem um interesse por elas. Como tem interesse por salvar todos os homens. Deus não quer só salvar o povo dele. Ele quer salvar todos os homens. É isso que a palavra nos ensina. A história do cristianismo e de suas igrejas constitui-se por esses dois tipos de almas: gentios judeus, descendentes da raiz abraâmica, e gentios naturais. Deus não deixa nenhum dos seus filhos ao abandono, mesmo tendo escolhido e preparado um povo para um propósito divino. O Criador também abriu uma porta para que as almas das outras nações que viessem a se interessar por sua palavra, convertendo-se ao Cristo, pudessem entrar na sua casa. Todos são chamados. O desejo de Deus é que ninguém morra, mas que todos os homens se salvem e vivam. Então, não estamos aqui, claro, falando da morte física, que sempre vai existir porque ela pertence à natureza da própria criação material. Então, sempre, mesmo depois que o reino de Deus se estabelecer na terra, os homens vão continuar nascendo, crescendo, vivendo e morrendo fisicamente. E a alma depois renasce novamente, segue num outro personagem, vivendo a sua experiência existencial. Tá bem? A morte física, ela nunca vai ser tirada do contexto da existência material. O profeta Isaías fala que a criança vai morrer de 100 anos. Então, na Nova Jerusalém vai ter morte, como tem aqui nos nossos dias. Mas não essas mortes que são aborrecimentos para as famílias, porque acontecem fora de hora. Ou pelo menos assim, fora da ordem natural. Em face do mundo ainda está mergulhado no caos criativo. Ainda não se estabeleceu aqui uma ordem, no ponto de vista de Deus. E daí toda essa grande confusão em que nós todos estamos sendo envolvidos. Principalmente nos últimos anos, a situação está se agravando. Aqui nas referências, vocês se lembram que eu citei no começo o Deuteronômio, capítulo 4, versículos 27 e 28, que diz o seguinte: o Senhor vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Aqui com uma referência especial à idolatria. Ele fala aqui dessa situação que hoje a gente vê no meio dos cristãos aí, do povo que gosta de adorar a imagem e tal. Tudo bem, enfim, faz parte da história desse povo. Mas um dia eles entenderão que Deus precisa ser adorado em espírito e verdade, não por meio de imagem ou qualquer coisa que o represente. Nós percebemos que Deus é espírito. E tanto é assim que logo no começo da revelação da lei, ele já estabelece que ele não deveria ser representado por nada. Isso significa que ele precisa ser adorado interiormente, pelo nosso coração, pela nossa maneira de viver,
e de fazer a sua divina vontade. Aqui nos versículos de Jeremias e Ezequiel, que são os seguintes, também tem o mesmo sentido de espalhar o povo. Os espalharei entre gentios que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles até que venha consumi-los. Falando aqui que o povo seria levado para longe, seria maltratado, que Deus iria tomar juízo no final de todas as coisas, porque ele ajuntará o seu povo, levará o seu povo para Israel, e dali ele fará o seu governo. Nós temos que ter cuidado sempre para falar nisso, porque pode soar que seja um governo político. Isso não é verdade. Com certeza Israel será o governo espiritual do mundo, o lugar de onde vão sair as orientações relacionadas com a vida das nações. Os sistemas políticos atuais serão substituídos por um sistema mais justo e que se fundamenta no conhecimento da ciência de Deus. Eles serão substituídos naturalmente, porque eles vão entrar num estado de falência e haverá uma grande confusão com o fim das coisas velhas, uma destruição considerável na terra e depois a reorganização e o recomeço sobre novas bases, em cima de um novo alicerce. E esse alicerce será construído. Nós sabemos alguns fundamentos, mas ainda não temos um conhecimento de como será em detalhes. Mas sabemos que as bases elas serão segundo os fundamentos dos ensinamentos de Deus, a lei natural. O homem vai passar a viver melhor tanto com seus semelhantes, também com a natureza, o ambiente onde ele vive, tratando melhor a terra, recuperando as coisas que foram destruídas, porque o homem já destruiu uma boa parte da terra com a sua sanha por ganhar dinheiro. O comércio não respeita ninguém. Esse espírito que tem no comércio, nós estamos falando dos comerciantes, mas o espírito que está por trás disso não respeita a natureza, não respeita nada. E já fizeram um grande estrago no planeta. Então estamos hoje vivendo uma situação de descontrole no clima, de descontrole em todos os lugares, em face dessa irresponsabilidade dos homens, porque eles não sabem o que é a verdade. A passagem de Ezequiel fala: levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras. E aqui a passagem seguinte não tem muito destaque. Aqui em Isaías, nós temos logo abaixo Isaías 49, 22, aonde ele fala da busca pelo povo perdido, pelas almas espalhadas. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Nós vimos passagens semelhantes em Isaías em outros capítulos, aonde ele fala de um estandarte que será levantado no mundo inteiro para que o povo seja ajuntado. Eu particularmente acho que é um movimento de ajuntamento dos cristãos e dos judeus que são verdadeiros, que não implica em transformar judeu em cristão e muito menos cristão em judeu, no sentido religioso. Mas sim, eles deverão se unir em torno das propostas das Escrituras sagradas. Isso quer dizer, em torno dos ensinamentos que Deus deixou para o seu povo. O Novo Testamento tem um destino específico, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, e o Antigo Testamento tem um destino específico, que são os judeus, aqueles que representam Judá. Claro que não se vai discutir religião. Não se trata de tentar juntar religiões, né? Nós temos aí alguns movimentos que tentam fazer isso. Eles querem juntar cristianismo com judaísmo, mas no sentido religioso. E aí fica uma coisa esquisita.
uma nova proposta deve ser levantada, um novo estandarte que possa unir os verdadeiros cristãos e judeus, e isso deve acontecer em face das tragédias que vêm sobre o mundo. Toda essa resistência aí do pessoal vai ser abalada profundamente, que vem sobre o mundo coisas que vão provar a todos, né? As obras nossas, diz o apóstolo Paulo, serão submetidas a fogo. E outras passagens do Antigo Testamento, nos profetas, falam as mesmas coisas. E esse fogo vai queimar tudo aquilo que não é verdadeiro. E aí poderá haver esse ajuntamento. Então aqui ainda o Senhor diz que levantará esse estandarte, né? A minha bandeira, ele fala aí, né? Então trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. É interessante que aqui em Isaías, quando a gente vai lá olhar o capítulo 49, ele está falando de Jerusalém. E Jerusalém é a imagem do novo mundo, da nova humanidade. Mas é também a capital do mundo, Jerusalém. É a cidade santa, é a cidade onde o Senhor mora, né? Jerusalém e o Monte Sião. Esse capítulo 49, ele está se referindo a Jerusalém. É como se ela estivesse lamentando e dizendo assim, olha, eu estou esquecida da tua parte, ó Deus. Por que que os nossos filhos se espalharam, foram abandonados? Então a palavra aqui está sendo dirigida a Jerusalém, a esse lamento do povo, né? Por que que aconteceu do povo ter sido espalhado? Então o Senhor está respondendo aqui, dizendo assim, eu vou levantar minha bandeira, e então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Filhos de quem? Filhos de Israel. Almas ligadas ao povo, não pode ser gente estranha, não. Não pode ser gente estranha. Pelo menos é o que dão a entender os escritos sagrados. Também temos Apocalipse aqui, que fala que Deus haverá de fazer do povo reis e sacerdotes, para que eles reinem sobre a terra. Mais uma vez aqui, eu quero dizer um reinado de natureza espiritual, natureza moral, não tem nada a ver com política. Também em Isaías 42, no versículo 6, e falando agora do Cristo, a palavra se dirige aí ao que veio resgatar esses gentios. Isso se deu através do apóstolo Paulo, do seu ministério, mas a palavra aqui referindo-se ao Cristo, né? Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então, por que aliança do povo? Porque ele precisa juntar o povo dele. Precisa juntar cristãos e judeus numa só nação. Há que dissolver essa questão religiosa, com o tempo vai ser dissolvida. Claro que vai haver um impacto muito grande nessa dissolução, né? Porque vai dissolver as religiões. Isso vai acontecer no final dos tempos, para que o povo seja juntado. E quem vai ser o elo? O Cristo, que é o Messias. Ele será aceito também pelos judeus verdadeiros. Mas não se está falando aqui do Cristo da Igreja Católica. Esse aí é um outro que é uma concepção do catolicismo. Amém, tudo certo, não tem problema nenhum. Sigam firme aí na sua fé. Mas não estamos falando desse Cristo, estamos falando de um outro Cristo, do ungido de Deus. É uma outra concepção. Ele será a aliança, o elo para juntar os povos. Numa só verdade, não pode ter duas verdades. O Cristo é o Adonai, na verdade, o Adonai lá dos judeus. Gosto de falar isso porque os judeus estão assistindo, né? O vídeo aí, para ele saber do que é que nós estamos falando. Tudo é uma coisa só. É uma coisa só, nós precisamos estudar as Escrituras para entender isso como uma só mensagem. Há inconsistências no Novo Testamento? Sem dúvida há. Há inconsistências no Antigo Testamento? Também há algumas, não tantas quanto tem no Novo Testamento. Mas isso não invalida a mensagem do Novo Testamento e também não invalida as Escrituras antigas. Como se o novo viesse substituir o velho. Isso não é assim, não funciona assim. Há uma concepção bem diferente disso, em que as duas mensagens têm o seu papel. E certamente no futuro, os estudiosos e
e sábios, com a ajuda de Deus, eles deverão constituir uma nova escritura, colocando as coisas no seu devido lugar. Os irmãos que entendem das escrituras sabem o que eu estou falando. É preciso pôr ordem nos escritos, né? Tantas são as traduções, tantas distorções, tantas inserções foram feitas aí com intenções não muito nobres. Mas também não se poderia esperar algo diferente dos homens que vivem na terra. Aqui na terra as coisas funcionam assim mesmo, cada um trata dos seus próprios interesses. Mas isso vai acabar porque Deus vai pôr ordem na casa. Então, o Senhor, aqui em Isaías 42, a palavra está se dirigindo ao ungido. Ele diz, eu te darei por aliança do povo, é do povo de Deus, não é dos gentios, e para a luz dos gentios. Aí falando das nações, dos gentios naturais, as nações convertidas. Bem? E a gente encerra aqui falando de 1 Timóteo, né, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3, de 3 a 5. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E ele pôs aqui homem, que é para você entender que Jesus Cristo é um homem, ele não é Deus. Está bem escrito aqui. Mas os teólogos, é interessante, eles gostam de ler as coisas só que interessa para sustentar as ideias deles, né? O sujeito pega aqui uma passagem aqui, outra acolá, diz, olha, embaixo tem um versículo aí que é o contrário ao que você está dizendo. Ele pula lá para o outro da frente. Ele não enfrenta a interpretação no sentido literal. Aqui está escrito, Jesus Cristo, homem. Porque ele é o primogênito do povo. Primogênito do povo de Deus. Do povo, não é primogênito de cristão, é primogênito do povo de Israel. As escrituras foram escritas para o povo de Israel, não foi escrito para pessoa estranha, não. Ou os cristãos se inserem dentro desse contexto pela eternidade das almas, ou os cristãos, eles na verdade não pertencem ao povo de Deus. Eles se apoderaram das escrituras sagradas. Se eles não são povo. Para eles serem povo, eles têm que, de alguma forma, ser inseridos no contexto desse povo. E a gente entende isso pela eternidade das almas e o seu renascimento contínuo, aonde Deus quer que as almas renasçam, levando a sua luz, o seu esclarecimento, cumprindo a missão que Deus quer que elas cumpram. Então, Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Que verdade? Não tem verdade da escola, da ciência, não é nada disso. É outra ciência, a ciência tem o seu papel, a escola tem o seu papel, você tem que aprender a escrever, aprender a ler, aprender a ciência, a história, a geografia, química e tal, tem que aprender tudo isso, mas nós não estamos tratando da ciência do homem, estamos tratando da ciência de Deus. Então Deus quer que o homem tenha conhecimento da verdade eterna, de quem ele é, o que ele faz no mundo e o que acontece depois que o corpo morre. E como é que se explica toda essa complexidade de ensinamentos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas e que precisam ter uma explicação, de Gênesis ao Apocalipse. Não é possível você ler só um pedaço da Escritura e dizer que você está entendendo o todo. Nós precisamos dar uma explicação a todas as coisas. Isso é possível tendo uma chave de entendimento. A chave é que a alma é eterna. E nós não estamos inventando isso não. Os pensadores gregos já pensaram nisso há muito tempo, antes de Cristo. Não só gregos, pensadores também ligados ao povo judeu, já pensaram essas coisas relacionadas com a existência da alma, de onde ela surgiu, como é que ela foi criada. Isso já foi pensado, ninguém está inventando nada. É preciso que a gente agora assuma essas coisas diante dos dias difíceis que estão se aproximando. O Senhor nos abençoe, nos guarde no seu grande amor e misericórdia. Amém.